Boa noite, pessoal. A paz do Senhor esteja com vocês. Já tem pessoal entrando aí na nossa live dessa noite. Primeira live aí no Instagram. Já tá aí o meu amigo Nicolas. Um abraço, Nicolas. Deus te abençoe. Também já tá aí o Myron, que é obreiro aqui na Casa Peniel. O Paulo Baiano, um abraço. Fábio Luciano Barne, um abraço. A mãe do Nicolas, a dona Fátima, também está aí. Deus abençoe. Vou dar um tempinho, irmãos, para mais pessoas estarem entrando. Tem um assunto muito bacana para falar com os irmãos nessa noite. Dodô também já chegou aí. Dodô, um abraço. Deus te abençoe. Dodô cuida do meu cabelo, cuida da minha barba. Glória a Deus pela tua vida. Peço que vocês já vão compartilhando, vão deixando um joinha aí, para que essa live ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Carlão entrou também, Carlos mora aqui com a gente na Casa Peniel. Entrou aí também o Sidney Crispim. Um abraço, Tito. Saudade de ti. Faz tempo que eu não vejo, A Rose também entrou, um forte abraço. Vão compartilhando, vão curtindo. Chama mais gente para estar recebendo a palavra do Senhor. Amém? Compartilha aí. E já já a gente vai iniciar aqui o assunto dessa noite. O Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração para tratar juntamente com os irmãos, via internet, A internet ela veio aí para conectar a gente. Eu consigo falar com pessoas que estão muito longe e conseguimos compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e é por esse meio de comunicação que tem também nos ajudado, facilitado, para a gente poder levar a palavra de Deus bem longe. Amém, gente? Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos que pegassem as suas Bíblias, Afinal é a palavra de Deus. E quando tu tá com a tua Bíblia aberta, isso também é uma forma de proteção para que tu não caia em contos, em fábulas. Então, sempre que tu for para um culto, sempre que tu estiver ouvindo a palavra de Deus, procura anotar, procura depois estar lendo, para ver se aquilo que as pessoas estão falando realmente condiz com o que está escrito. Tem uma frase que ela é assim, um texto fora de contexto vira um pretexto para heresia. Tem muita gente pregando versículos isolados, fora do seu contexto. E estão dizendo que aquele versículo está falando algo que na realidade ele não está falando. Então é um texto fora do seu contexto. Amém? Sem muita demora, queria abrir junto com vocês lá em 2 João. 2 João tem só um capítulo. E eu quero tratar com vocês hoje o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. João, 2 João, tem só um capítulo, versículo 9, 10 e 11. É algo que o Senhor tem falado aos nossos corações aqui na Missão Peniel. Fazem mais ou menos aí uns 90 dias que a gente tem mergulhado nessa palavra do Senhor, que diz assim, se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Porém, se forem leais ao ensino de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou,
nem sequer o convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. Vou repetir, o apóstolo João está escrevendo e ele está dizendo: se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se vocês forem leais aos ensinos de Cristo, então terão também a Deus e o Filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar em suas casas, nem saúdem. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. Quando eu estava ministrando esse texto, numa das nossas reuniões, o Senhor falou ao meu coração e me surgiu a seguinte pergunta: é possível a gente trazer um ensinamento bíblico que não seja um ensinamento de Cristo? Eu vou repetir. É possível tu receber ensinamentos bíblicos que não correspondem ao ensinamento de Cristo? A resposta da maioria foi que não. Não é possível a gente ensinar algo bíblico que seja contrário ao que Cristo ensinou. Mas a resposta correta é sim. É sim possível a gente trazer ensinamentos bíblicos que não condizem com o ensino de Cristo. E é o que tem acontecido nos dias atuais e, na realidade, já acontece há muito tempo. As pessoas estão ensinando doutrinas que não correspondem com a doutrina de Cristo. As pessoas dentro da igreja evangélica, elas estão indo além do ensino de Cristo e elas perderam a Deus de vista. E o conselho de João, que é o conselho de Deus, porque o Senhor é o dono dessa palavra, é: se alguém ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar em suas casas. Irmãos, o perigo de a gente não conhecer a palavra de Deus. Não é à toa que está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento das Escrituras. Eu tenho ido por aí, eu tenho ido cultuar a Deus com os irmãos, participar das reuniões da igreja, e o que eu tenho visto é que 90% das congregações, elas estão ensinando coisas que Cristo nunca ensinou. Elas trazem doutrinas e ensinamentos bíblicos que não correspondem mais, que não são para a igreja. A gente precisa entender o que é a igreja. Quais são as doutrinas de Cristo? Por quê? Porque senão a gente perde Deus de vista. A gente perde a Deus de vista. E eu acho, pelo que eu tenho visto, que a gente está sim perdendo Deus de vista. Como igreja que diz servir a Deus. Será que de fato nós servimos a Cristo? Ou ainda estamos presos, a rudimentos e doutrinas que não correspondem a nós, a igreja? Então é possível sim tu aprender doutrinas que não são doutrinas de Cristo, mas estão na Bíblia.
Uma coisa que eu quero ensinar para vocês e que vocês precisam entender, e depois tu vai lá e estuda e lê, é o seguinte: aonde começa o Novo Testamento? Se eu perguntasse num culto, numa reunião, num tempo de intercessão, numa escolinha dominical, se eu perguntasse para vocês aonde começa o Novo Testamento, qual seria a tua resposta? A maioria ia dizer que o Novo Testamento começa em Mateus, quando na realidade o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque um testamento só é válido depois que a pessoa morre. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é o Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus ainda está vivo, ele precisa morrer e ressuscitar. Então, a gente vê a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo no finalzinho dos 4 evangelhos. Então, Jesus, sendo judeu, ele precisava agir como um judeu. Por isso que ele disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque a lei era um mandamento de Deus para o povo judeu. E Jesus, sendo judeu, ele precisa cumprir o mandamento de Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, e depois em Atos ele é levado à presença de Deus, ele senta à direita de Deus, o Espírito de Deus desce em Atos 2, ali iniciamos um Novo Testamento. Por quê? Porque agora Jesus morreu e o testamento só é válido quando a pessoa morre. Então, o Novo Testamento, ele começa no final dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos para frente. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a gente não pode pegar ensinamentos judeus, doutrinas judaicas, povo de Israel, e aplicar na nossa vida, que somos os gentios. A Bíblia diz que Cristo é o fundamento, nós temos que estar alicerçados em Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na doutrina de Cristo, e os pilares da igreja, as colunas da igreja, são os apóstolos e a doutrina dos apóstolos. Ninguém pode fazer um fundamento novo, o fundamento é Cristo Jesus. E as colunas da igreja são os apóstolos e a doutrina dos apóstolos. Nós somos os tijolinhos que são colocados no fundamento de Cristo e na coluna, que é a doutrina dos apóstolos. Então, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque as pessoas estão trazendo para mim e para vocês ensinamentos e doutrinas que vão além do ensino de Cristo e fazem com que a gente perca a Deus de vista. Aí tu me perguntaria: Cris, quais são esses ensinamentos? Pois bem, o primeiro ensinamento é qual? É o ensinamento de que Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, ele é o santuário da igreja. Presta atenção. O povo judeu, ele tinha uma forma de culto, uma forma de adoração, uma forma de remissão de pecado. O povo judeu ia num templo, porque ali estava a presença de Deus. Eles adoravam a Deus num templo. Lembra que Jesus fala com a samaritana? Ela diz: eles adoram no templo e nós aqui nesse monte. Jesus diz: mas já vai chegar um tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Por quê? Porque tu só pode adorar Deus em espírito
e em verdade. O Espírito Santo é a tua comunhão com Deus, a tua ligação com Deus. E em verdade é na verdade de Deus. Então, quando Jesus ele vem, Jesus ele chama as pessoas para fora desse sistema. Ele chama as pessoas para fora do templo, dessa forma de adoração, dessa forma de culto. Igreja é eclésia, chamados para fora, uma ideia de assembleia, chamados para fora. Então, quando o Espírito de Deus desce, em Atos 2, eles começam a anunciar acerca do reino de Deus para aquelas pessoas, e elas acreditam na mensagem, elas se arrependem dos seus pecados, e elas são batizadas, e aí começa o movimento da igreja, que somos nós. Então, um ensinamento errado, que é passado para mim e para ti, é que o templo é a casa de Deus. A igreja institucionalizada, a igreja ali de pedra e cimento, eles dizem para ti que ela é a casa de Deus. Ela não é a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, hoje eu vou para a casa de Deus. Não, tu não vai para a casa de Deus. Eu fico imaginando Deus, o Criador de todas as coisas, e ali a casa dele, o templo, a igreja evangélica é a casa de Deus. E está lá naquele altar, no púlpito, está lá Deus sentadão. Quarta-feira é dia de culto. Opa, vou me arrumar aqui, que hoje o povo veio me visitar. Acabou o culto, tchau Deus, até domingo. Domingo nós estamos aqui. Aí fecha o templo e Deus fica lá, né? Quinta, sexta, sábado, domingo ele se arruma. Esperar não é assim. Jesus, certa vez, ele é tomado por um sentimento. Vocês lembram quando Jesus ele vê os cambistas no templo? Pois bem, o templo era a casa de Deus. Antigo Testamento, um mandamento de Deus. Deus tem uma casa, né? Tem um lugar de habitação. Era assim no Antigo Testamento, povo judeu. Aí, Jesus, sendo judeu, ele chega lá e ele vê os cambistas. Ele é tomado por um sentimento, ele faz um chicote e ele sai quebrando tudo. Derruba a mesa, moeda, solta pomba, os animais. E ele fica muito chateado com o que ele está vendo. Aí acontece a seguinte cena. Jesus diz: tirem essas coisas daqui, não transformem a casa do meu pai em um mercado. Então seus discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o grande zelo que tenho pela casa me consome. Que direito o Senhor tem de mandar todos saírem? Perguntaram os judeus. Se recebeu essa autoridade de Deus, mostre-nos um milagre e prove isso. Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse santuário, presta atenção, destruam esse santuário e em 3 dias eu levantarei. Como? Exclamaram eles. Levou 46 anos para construírem esse templo? E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Acontece que o templo no qual ele falava era o seu corpo. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos se lembraram que ele havia dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Ele disse: destruam esse santuário, o meu corpo,
e eu o reconstruirei, eu o levantarei em 3 dias. Irmãos, o santuário da igreja é o corpo de Cristo. Olha o que está escrito no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 3,16. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus? E que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Então, irmão, o santuário da igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o templo de Deus. O Senhor habita dentro de nós. Nós somos casa de Deus, irmãos. Um dia, eu estava tomando banho, botei uma caixa de som no banheiro e eu estou lá adorando a Deus. Estou tomando banho adorando a Deus. Eu desliguei o chuveiro, eu me sequei, eu enrolei a toalha e eu apaguei a luz. E eu estou adorando a Deus com as mãos levantadas e digo, Senhor, vem, Senhor, tua presença, vem. Eu estava chamando a presença de Deus. Eu estava tentando invocar a presença de Deus. E o Senhor falou para mim, Cris, por que tu me chama como algo externo? Por que tu estás tentando invocar? Por que tu estás tentando chamar algo externo? Tu não sabes que está escrito que o reino de Deus está dentro de vós? Então não é de fora para dentro, gente. É de dentro para fora. O Senhor mora dentro de nós. Somos habitação do Espírito de Deus. Somos templo de Deus. Somos a casa de Deus. É uma manifestação de dentro para fora. Deus não é uma entidade para ser invocada. Aí Paulo está dizendo, vocês não compreendem que todos são a casa de Deus? Que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Irmão, se as pessoas são a casa de Deus, por que os evangélicos estão gastando fortunas e honrando templos feitos por mãos humanas? Gastando milhões com tijolo, com cimento, com estrutura de som, de luz, painel de LED, bateria, microfone do mais caro, enquanto as pessoas estão perecendo, passando fome e dificuldade. Vocês, evangélicos, que não compreendem a palavra de Deus, que vão além do ensino de Cristo, vocês desonram a casa de Deus, as pessoas. Vocês olham para as suas belas construções, os seus belos templos e dizem orgulhosamente como nós somos ricos, como nós somos cheios de prosperidade. Deus está nos honrando. Olha os nossos templos, as nossas congregações, olha a nossa riqueza. Tu és pobre, miserável e nu, porque tu honras algo que Jesus não mandou tu honrar. Nós somos a casa de Deus. É isso que acontecia em Atos dos Apóstolos. As pessoas que entravam na comunidade dos santos, trazidas pelo Senhor, que faziam parte do seu corpo, elas vendiam propriedades e bens, davam o dinheiro ao pé dos apóstolos e eles repartiam de acordo com a necessidade de cada um. Eles não pegaram esse dinheiro e foram abrir uma igreja dos cristãos, um templo dos cristãos, congregação evangélica Atos dos Apóstolos. Não! O dinheiro da igreja era para investir em pessoas. Por quê? Porque essa é a doutrina de Cristo. Eu sou a casa de Deus. Eu sou o templo do Espírito de Deus. E Paulo diz,
Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Será que nós não temos honrado mais um templo religioso do que servos de Deus? Aonde nós estamos investindo o recurso da igreja, que são pessoas. Igreja não é templo físico, material, tijolo e cimento. Igreja é pessoas. Então, João disse: se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se forem leais aos ensinos de Cristo, terão o Pai e terão o Filho. E ele vai seguir dizendo: se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. O santuário da igreja é o corpo de Cristo. Destruam esse santuário, destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Essas foram as palavras de Jesus. Então, irmão, a ideia de templo é uma ideia de Antigo Testamento. Agora, eu vou abrir um texto para vocês. Está lá em Filemão, nem está marcado na minha listinha aqui, mas eu vou ler com vocês. Filemão, presta atenção. Olha o que está escrito: Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo, e da parte do irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa. Então, a igreja, a casa de Deus, não é um templo feito por mãos humanas. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. Se tu és um cristão, a tua esposa é cristã, então as pessoas que se reúnem na sua casa, elas são igreja. Sim, eu posso convidar os meus irmãos para virem na minha casa, para a gente ter um tempo de comunhão, a gente comer junto, conversar junto, falar de situações e problemas, pessoas que precisam ser ajudadas, orar, interceder. Isso é igreja. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, toma um pouco de cuidado, porque tu pode estar honrando demais um templo físico e tu estás desonrando as pessoas. E a ordem do Senhor é: se alguém desonrar ou estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Quanto tu estás preocupado com os teus irmãos em Cristo Jesus? O quanto tu tens se preocupado com os teus irmãos em Cristo Jesus? Será que a tua preocupação com as pessoas é a mesma que tu tem com o templo físico, institucional? Toma um pouco de cuidado. Outra coisa que as pessoas ensinam errado e elas vão além do ensino de Cristo. A ideia de sacerdócio. O sacerdote era um homem levantado por Deus, de uma determinada tribo, e ele é que ia oferecer sacrifícios e holocaustos. Ele era o homem que entrava no Santo dos Santos. Agora nós somos a igreja. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. E nós que cremos em Jesus, recebemos o Espírito de Deus, nós temos livre acesso ao Pai. Eu não preciso mais de uma pessoa para falar com Deus. Eu tenho acesso livre à presença do Pai. Entendeu? A Bíblia vai dizer que todos nós, os que creem em Jesus, os que receberam o Espírito,
somos sacerdotes de Deus. Isso está lá em 1 Pedro. Eu vou ler para vocês. Mas vocês, 1 Pedro 2,9. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então não existe mais um sacerdote. O teu pastor não é o sacerdote, o apóstolo não é o sacerdote, o profeta não é o sacerdote, o evangelista não é. Não, todo o povo de Deus é sacerdote de Deus. Todos nós, homens e mulheres, temos um dever para com Deus. Nós precisamos estar diante do altar de Deus, como sacerdotes de Deus, como santos de Deus, como escolhidos de Deus, e todos nós temos o dever e a obrigação de anunciar as grandezas de Deus. Não tem mais o sacerdote, aquele homem que é o mediador entre o povo e o Deus. Maluco, com todo respeito, Deus fala contigo. Essa ideia de que Deus fala com o teu pastor e não falar contigo, ela não é bíblica. Deus, ele fala contigo. Eu não estou aqui desonrando os líderes. Eu estou aqui tirando deles essa capa e essa casca de eles dizer que eles são cobertura espiritual. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, isso não é bíblico. Pode procurar na Bíblia de capa a capa. Não existe cobertura espiritual. Irmão, o pastor, ele não está acima de ninguém. Presta atenção. Porque se o pastor fosse a cobertura espiritual, toda a congregação estaria abaixo dessa cobertura. O diabo, para alcançar qualquer pessoa na congregação, ele precisaria derrubar primeiro a cobertura. E quantas pessoas aqui, elas estão perecendo e a cobertura ainda está ali? Porque não existe cobertura espiritual. O pastor não é cobertura sobre ninguém. Sabe o que é o pastor? Eu vou dizer para ti o que é o pastor. O pastor, ele é o suporte. O que é suporte, Cris? Suporte é o seguinte. As pessoas são como um carro, como um veículo. E elas andaram por caminhos tortuosos, por caminhos de morte, de destruição. E elas danificaram os seus pneus. A vida dela, o pneu dela, está completamente avacalhado, destruído. Ela vem para a comunidade dos santos. O pastor é o macaco. Sabe o macaco? O pastor é aquele que é colocado debaixo, como um suporte. O pastor, ele é um auxílio, um suporte. Para quê? Para essa pessoa, ela ter os seus 4 pneus trocados pelo poder do Espírito, pelo ensino da palavra. Então, o pastor tem o papel diante de Deus de ser um suporte na vida dos outros. Irmão, Jesus disse: o maior entre vós é o que serve a todos. Jesus disse: eu não vim ser servido, eu vim servir e dar a vida em resgate de muitos. Quem comeria por último na mesa de Cristo? Jesus ou os discípulos? Será que Jesus não deixaria de comer para alimentar as suas ovelhas?
Sim, o maior é o que serve. O pastor não está em cima, o pastor está embaixo. O teu pastor, ele foi levantado por Deus como um suporte. Cris, prova para mim na Bíblia. Eu vou mostrar para ti na Bíblia. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4. Ele, o Senhor, escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como criança, sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando a verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhante a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? O pastor? O apóstolo? O profeta? O evangelista? Não! O cabeça é Cristo. Tirando Cristo, que é o cabeça, o resto é corpo. Então, o pastor, o apóstolo, o profeta, esses homens, esses líderes, eles foram levantados por Deus como suporte. É o nosso papel como líder ser um suporte na vida das pessoas. Para quê? Para que elas se tornem maduras no Senhor. Não existe cobertura espiritual. Sabe por que eles falam para ti sobre cobertura espiritual? É para te gerar medo. Medo. Porque se tu sair da cobertura espiritual deles, tu é uma mula sem cabeça. Ai, eu preciso achar uma cabeça para me guiar. Não. Jesus Cristo é suficiente. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu líder, Ele é o teu guia. O Espírito que está no pastor, o Espírito que está no apóstolo e no profeta é o Espírito que está na igreja. É o Espírito que está em ti. Sai debaixo desse jugo de escravidão. Isso não é saudável. Cris, Hebreus diz, honra os vossos líderes. Sim, eu tenho um líder. Eu tenho alguém a quem eu me aconselho, alguém que me ajuda nas minhas dificuldades, alguém que me ajuda nas minhas necessidades, mas ele não é um líder de imposição, ele é um líder de referência. Eu olhei para ele, eu falei, esse homem é um homem de Deus, eu quero ser discipulado, eu quero aprender com ele, mas ele não é um líder de imposição, ele é um líder de referência. Quem é uma referência na tua vida? E deixa eu te fazer uma pergunta. Até que ponto tu pode contar com o teu pastor? Teu pastor te levaria para a casa dele? Teu pastor venderia um carro para comprar alimento para ti? Teu pastor morreria por ti? Teu pastor se sacrificaria por ti? Não, porque tem muita gente dando do que lhe sobra. O teu pastor, ele abriria a mão das suas coisas para repartir contigo? Ou ele ia dizer para ti, não, vai dar o dízimo,
Porque o dízimo repreende o devorador. O dízimo abre as portas do céu e derrama bênção sem medida. Não, pastor, mas eu dou dízimo. E a oferta? A oferta é a semente. Se tu comer a semente, não vai multiplicar. Tudo isso é desculpa de gente larápia para não abrir a mão e ajudar as ovelhas. Tudo isso é desculpa de mau caráteres que usam desse ensino que não é da igreja. Tu vê em Atos dos Apóstolos para frente alguém dando dízimo? Desculpa, estou aqui para te ensinar a Bíblia. Me mostra uma passagem bíblica de Atos dos Apóstolos que ordena alguém dar dízimo. O dízimo é uma lei para o povo judeu. Por quê? Porque tinham 12 tribos, 10 trabalhavam, existia uma tribo de sacerdote que tinha que ser mantida pelas outras tribos, porque os sacerdotes trabalhavam no templo de Deus. Tudo isso é conversa fiada. Tudo isso extrapolou e foi além do ensino de Cristo. As pessoas perderam a Deus de vista. As pessoas estão usando a Bíblia para te oprimir, para te enganar, para se dar bem nas tuas costas. O pastor não é cobertura espiritual. O pastor é o servo da igreja. E como servo, a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se tu és pastor e tu está me assistindo e tu não abre mão das tuas coisas para que os outros sejam beneficiados, tu não é pastor. Tu é mais um que entrou por outro lugar que não é a porta. Tu é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Porque quem veio para roubar, matar e destruir não é o diabo. Lê lá o que está escrito no João 10. Não é o diabo que veio roubar, matar e destruir. É o falso profeta, é o falso pastor, é o enganador. É aquele que veio comer a lã e a carne das ovelhas. E o devorador não é o espírito, irmão. O devorador é o gafanhoto. Vai ler a Bíblia. Templo não é casa de Deus. As pessoas são casa de Deus. Não tem mais um sacerdote que é o mediador. Todos têm acesso ao trono de Deus. Todos têm acesso à presença do Pai. Pastor não é cobertura espiritual, o pastor é suporte, o pastor não está em cima, o pastor está embaixo. Foi levantado por Deus o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre para ser um suporte para a igreja. Outro ensinamento, o ungido. Irmão, presta atenção. Eu sou um líder, eu sou um pastor que cuida de pessoas, e eu tive a cerimônia que derramaram óleo na minha cabeça. O cara que mais podia se dar mal com tudo isso aqui sou eu. Eu não estou aqui para me dar bem. Eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus e fazer com que tu seja livre. Livre do quê? Quando a Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos coloquei novamente em jugo de escravidão, não está falando do pecado. Está falando do povo judeu, que Jesus veio e libertou eles dessa escravidão religiosa, mas eles estão voltando para os seus rabinos, voltando para os seus fariseus, para o mestre da lei, voltando à antiga aliança. Aí ele diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos coloquei novamente em jugo de escravidão. Ungido. Não existe mais um ungido do Senhor. Pastor não é o ungido. O apóstolo não é o ungido. O profeta não é o ungido. Isso não existe. Eles usam disso para te oprimir. Não toquei nos meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Torno a repetir. Não estou mandando tu desonrar o teu líder. Se tu escolheu alguém para te liderar, honre essa pessoa. Agora, não deixa ninguém dizer para ti, eu sou ungido. Entendeu?
como se as pessoas que foram derramado óleo na cabeça fossem o topo da pirâmide dos evangélicos. Eles são os ungidos. Irmão, eu vou ler para ti qual é a ideia de ungido na doutrina de Cristo. A ideia de ungido na doutrina de Cristo está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Olha só. Vamos ler, vou voltar. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como ele é fiel. E com isso damos glória ao seu nome. Escuta agora. Foi esse Deus quem nos transformou, irmão. Quem me transformou e te transformou foi Deus, não é tu. A boa obra que ele iniciou em vós, ele há de concluir, para que ninguém se vanglorie diante da presença de Deus. A obra da salvação é de Deus. Foi esse Deus quem nos transformou a mim e a vocês, para que pertençamos firmes em Cristo e nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, sinal de propriedade, e nos deu o seu Espírito em nosso coração, como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. O Senhor ungiu quem? O apóstolo? O profeta? O pastor? Não! O Senhor ungiu a igreja. Ungir é revestir de poder. Ungir é revestir de autoridade. Ungir é selar, é marcar. Todo cristão é ungido de Deus. Por quê? Porque foi revestido com o Espírito de Deus. Então, não tem maior ou menor. Tirando Cristo, que é o cabeça, o resto é corpo, irmão. E eu vou te dizer algo. Preste atenção. O maior é o que serve a todos. É o que serve a todos. Então, outra doutrina que não é a doutrina de Cristo. O ungido. Ninguém mais é ungido no Novo Testamento. Ninguém mais vai de joelho e derrama azeitezinho e agora ele é ungido. Não tem mais ungido. Todos os cristãos são portadores do mesmo Espírito. Existe diversidade de dons, existe diversidade de serviços. Ministério significa serviço. Entendeu? Ministério significa serviço. Então, existe diversidade de dons, existe diversidade de serviços, entendeu? O Espírito de Deus concede isso a cada um segundo a vontade de Deus. Se tu tens o dom de ensinar, ensina. Se tu tens o dom da generosidade, seja generoso. Entendeu? Se tu tens o dom de ensinar outras pessoas a se voltarem a Deus, assim faça. Mas não existe mais o ungido no Novo Testamento. Se o teu pastor ensina isso para ti, ele está ensinando errado. Eu estou falando sobre... Vou ler de novo. Se vocês forem além do ensino de Cristo, se tu ensinar além do que Cristo ensinou, perderão a Deus de vista. Mas se forem leais ao ensino de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar na tua casa, nem o saúda. Porque se assim tu fizer, tu se torna companheiro dele e das suas obras malignas. Irmão, o perigo
das falsas doutrinas. Não existe mais, eu vou ficar batendo nessa tecla até o final, não existe mais o templo. Templo não é casa de Deus. Templo é uma estrutura de tijolo, de cimento, aonde a igreja se reúne. Quando nós saímos dali, aquilo ali não é igreja, porque não tem ninguém ali. Deus não tem compromisso com templo feito por mão humana, muito menos com placa de igreja. Deus, ele habita nas pessoas. Nós somos casa de Deus. Sou o templo do Espírito de Deus. E eu li para vocês aqui que quem desonrar a casa de Deus, Deus o destruirá. Então, não tem mais tempo. Esse dinheiro que está sendo gasto ali, podia alcançar muitas pessoas, famintas, desabrigadas. Poderíamos ter um hospital cristão gratuito, creches gratuitas, escolas gratuitas, seminários gratuitos, porque a igreja não é pobre. A igreja, ela é rica. O problema é que esses líderes estão administrando mal o dinheiro que era das pessoas. Não tem mais sacerdote. Um homem que é o mediador entre o povo e Deus. Todo cristão é um sacerdote. Todo cristão pode chegar a Deus e ser ouvido por Deus e também ouvir ao Senhor. É o que está escrito na Bíblia. Todo cristão tem poder de Deus para anunciar como o Senhor o tirou do reino das trevas e o transportou para o reino da luz. Não tem mais o ungido do Senhor. Não tem mais. Pastor não é cobertura espiritual. Pastor é servo. Eu não consigo imaginar, sinceramente, não consigo. Jesus, tendo 5.000 discípulos, andando de Range Rover, tendo cobertura em balneário, sítio na Guabiruba, enquanto seus discípulos, suas ovelhas, estão clamando por fome. Eu não consigo ver Jesus vivendo na mordomia enquanto seus discípulos estão passando dificuldade. Não consigo ver. Se tu é esse tipo de pastor, com todo respeito, cria vergonha na tua cara e vai cuidar do povo de Deus. Jesus não te chamou, pastorzão lindão, para tu ser o ricão da igreja enquanto o teu povo está passando fome. Altar é lugar de sacrifício. E se tu é o líder, é tu que tem que morrer para que os outros possam viver. Outra coisa, o tal do Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade, ele é demoníaco. Esses pastores coaches, 10 passos para alcançar a prosperidade. 10 princípios para você se tornar um homem abençoado. Quando foi que Jesus mandou alguém correr atrás de dinheiro? Quando foi que Jesus mandou alguém acumular tesouro? Me diz, bendito, me diz. Pelo amor de Deus, eu fico doido. Eu fico doido. Porque está assim de gente correndo atrás desses caras. Maluco, vão indo para o inferno. As pessoas estão indo para o inferno por causa de um falso ensino, de um falso evangelho que não é de Cristo. Em nome de Jesus, alguém nessa live que vai me assistir agora ou amanhã, depois, me manda um versículo que diz: Jesus, buscai tesouros na terra, sejais ricos na terra. Me diz, em nome de Jesus, irmão. A doutrina da prosperidade, o evangelho da prosperidade é demoníaco. Jesus não chamou ninguém para uma autorrealização. Jesus nos chamou para uma autonegação. Ninguém pode vir após mim se não renunciar a tudo quanto possui. Aí tu pergunta para mim: ô Cris,
Então não pode ter cristão rico? Pode. Pode. Mas ele não pode ser rico para com ele somente. Ele tem que ser rico para com Deus. Como é possível um homem que é portador do Espírito de Deus, que é a casa de Deus, que tem Jesus dentro de si, andar num carrão de 500 mil e vendo um irmão passar dificuldade, não o ajudar? Nem estava aqui, eu vou ler. Vou ler para vocês. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus, ao dar a sua vida por nós. Então tu sabe o que é o amor verdadeiro porque alguém deu o exemplo. Quem? Jesus. Quando? Deu a sua vida por nós. E a ideia de Jesus dar a sua vida por nós não é só a ideia de quando ele foi crucificado. É a ideia de ele ter saído do seu lugar de glória e ter vindo à terra sofrer, passar barbaridades no teu lugar. Se ele era rico, se fez pobre. Ele era o Senhor, ele era Deus, ele se fez homem. Ele não tinha de reclinar a cabeça. Então nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus, que deu a vida por nós. Escuta o que vai rolar. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Olha aí. Não basta tu crer em Jesus. Não basta tu ser dizimista, ofertante, essa ladainha toda. Irmão, tu foi chamado para dar vida pelos outros. Mas se alguém que se considera seguidor de Cristo possuir o suficiente para viver bem e vendo um irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Eu rio aqui de desespero, cara. Tu não tem que esperar o cara te pedir ajuda. Está dizendo que se tu tem o suficiente para viver bem e tu vê alguém em necessidade, tu não tomar a iniciativa e o ajudar, como o amor de Deus está em ti, cara. Tu sabe o que significa Apocalipse 21:8? Mas os covardes não herdarão o reino. O covarde não é o cara que bate na mulher. O covarde não é o cara que violenta uma criança. O covarde ali é aquele que sabe o que deve de fazer e não faz. Tiago diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí tu diz que tu é cristão e alguém está passando necessidade, tu não ajuda? Como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então saberemos com toda certeza, pelas nossas ações, que estamos do lado de Deus e a nossa consciência está limpa. E aí? Quantas pessoas tu sabe que servem a Deus e estão passando dificuldade? Mas é muito mais fácil tu acusar ela de não ser dizimista? Claro! É muito mais fácil tu dizer que ela não é ofertante, ou é muito mais fácil tu julgar e dizer que ela está em pecado, do que botar a mão no teu bolso e ajudar. Eu vou repetir, pastor, cria vergonha na tua cara. Cria vergonha na tua... Isso vai me dar um monte de problema, eu estou me lixando. Cria vergonha na tua cara. Se tem alguém na tua congregação que está passando dificuldade, é o teu dever ajudar. Tu é o líder. Tu é o sacrifício de Deus para essa pessoa. Não, Cris. Jesus, ele é suficiente. Sim, Jesus, ele é suficiente para nos levar à presença de Deus numa salvação. Mas tu tem o teu dever para com Deus. Quer ver? Eu vou ler um outro texto aqui. Romanos
vai dizer o seguinte, escuta bem, Romanos vai dizer o seguinte: o Espírito Santo fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí todo mundo fica doido, pensando, sou herdeiro de Deus, a riqueza de Deus é minha, Ele é o dono do ouro e da prata, as ruas de ouro, as joias foram... Mas o texto não está falando disso, cara. Tu sabe qual é a herança de Deus para mim e para ti? Se somos seus filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento. Tu quer participar da glória do Filho? Participa do sofrimento. Participa da vida de Cristo. Cristo se doou por nós. Nós devemos nos doar pelos nossos irmãos. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. O evangelho da prosperidade, o evangelho da autorrealização, da autossatisfação, não é bíblico. O que é bíblico é: queres vir após mim? Nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Quem quiser viver a sua vida, quem amar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse encontrará a verdadeira vida. Jesus te chama para uma autonegação, irmão. Jesus não te prometeu mais mansão, Jesus não te prometeu carro importado, Jesus não te prometeu uma vida cheia de... uma vida sem sofrimento, só cheio de alegria, o conto de fadas, gospel, o evangelho. Não, Jesus te prometeu uma cruz, né, para tu carregar. Nós estamos indo além do ensino de Cristo, irmão. As pessoas já perderam a Deus de vista e a igreja está lotada de gente que não está mais vendo Deus. Por quê? Porque foi além do ensino de Cristo. O dinheiro da igreja é para manter pessoas, não estruturas religiosas segundo a cobiça do teu pastor, que quer encher-se de ego, quer se encher de glória. Olha o que eu construí, Xarabacanto, Nébia Súbia. Outro ensino. Irmão, eu brinco assim, parece que eu estou sendo sarcástico. Não, irmão, eu estou falando dessa forma que é para tu entender. É para tu entender. Eu faço isso propositalmente para tu entender. Porque, cara, tá terrível. Tá terrível. A gente acha que tá ganhando alguma coisa, que a gente tá criando um avivamento, quantas igrejas abrir. Não, irmão. Não. A igreja aberta, a igreja cheia de gente, e isso não é sinônimo de aprovação de Deus. Vai ler Apocalipse. O que o Senhor falou para uma igreja que se achava poderosa, rica, adornada, não me falta nada, prosperidade. O pior ano da minha vida, escrito do lado da Ferrari do teu carro, o pior ano da minha vida. Irmão, o Senhor diz que essa igreja é pobre, miserável, nua, ela é cega. Mas aí tem uma igreja pobrezinha, que diz que não tem nada. Aí o Senhor diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Tu é rico. Então, o evangelho da prosperidade não é o evangelho de Cristo. E nem o evangelho da autorrealização. O evangelho de Cristo é o evangelho da autonegação. Deixa eu dar um playzinho aqui no meu barulhinho aqui, para a gente ficar mais tranquilo. Em nome de Jesus. Amém. Estou em casa, irmão. Estou de bermudinha. Estou em casa. Glória a Deus por isso. O evangelho da autorrealização não é o evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo é nega-se a si mesmo. Né? Esse é o Evangelho de Cristo. Eu quero ler um texto para vocês, eu já estou chegando no final da minha live. Um texto que está lá no livro de Lucas. Escuta só o que acontece. Lucas, capítulo 12, versículo 14. Está rolando uma cena que Jesus está passando e um homem diz: alguém gritou no meio da multidão, dizendo: mestre, mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do pai. Então o pai morre, o que é justo? É justo a herança ser dividida entre os irmãos, não é justo? Esse cara, ele está clamando a Jesus por justiça. Mestre, mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida a herança comigo. Mas Jesus respondeu: homem, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir coisas assim? Quem foi que te disse que eu vim para resolver esse tipo de problema? Eu não estou aqui para isso. Cuidado, o texto segue dizendo, cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bem que ela possui. Aí a igreja evangélica, os religiosos, dizem para ti que quanto mais rico tu for, mais perto de Deus tu tá. E Jesus está dizendo, nananina não. O valor da vida de alguém não depende da quantidade de bens que ela possui. E te digo mais, cuidado! Não anda correndo atrás do que tu não tem. Então contou a seguinte parábola. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha mais onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema. O que eu vou fazer? Finalmente exclamou: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, descanse, coma, beba e alegre-se. Ele fez a aposentadoria dele. Né? Trabalhou para o melhor para si próprio. Aí ele disse: agora eu vou descansar e vou me aposentar. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E é o que você tem? Para quem você preparou? Assim, sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E aí, irmão? Aonde é que tu tem investido o recurso que Deus te deu? Tens repartido com as pessoas que não têm? Ou tu tem olhado dizendo: é meu mérito, se Ele quiser Ele que vai fazer igual? Será que Jesus diria isso para ti? O evangelho da prosperidade, da satisfação pessoal, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é cruz, é renúncia, é se doar, se sacrificar para os outros. E outra, sem esperar nada em troca. O valor da vida de alguém não depende da quantidade de bens que ela possui. Não olha mais para os ricos invejando eles ou achando que eles estão perto de Deus e tu está longe. Deus não vê como eles veem e Deus não vê como tu vê. A matemática de Deus, ela sempre é oposta à nossa. O menor é o maior. O último é o primeiro. O líder é o que serve. Deus não vê como a gente vê. O próprio profeta Samuel, quando vai descobrir quem é o novo rei de Israel, ele vê os filhos de Jessé, muitos homens fortes, e ele logo imagina que um deles será o novo rei. Ele estava olhando segundo a ótica humana, segundo a capacitação humana. Mas Deus escolheu Davi, um homem pequeno, pastor de ovelhas, mas um homem segundo o seu coração.
Será que nós temos anunciado o verdadeiro Evangelho de Cristo? Ou a gente está indo além do ensino de Cristo e perdendo a Deus de vista? A ordem do Senhor através de João é: não recebam essas pessoas nas suas casas. Não compactuem com o pecado delas. Porque quem recebe um homem que ensina o que Cristo não ensinou, vai se tornar participante dos seus pecados. Esteja satisfeito com aquilo que tu tem, cara. E agradeça a Deus todos os dias por quem o Senhor tem te transformado. Qual é o teu tamanho no reino? Já fizesse essa pergunta? Qual é o meu tamanho no reino? Lucas vai dizer. Lucas 9, 46 diz o seguinte: ora, surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pôs uma criança em pé ao seu lado, dizendo-lhes: quem recebe essa criança em meu nome está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. O teu cuidado pelos outros define a tua grandeza no reino de Deus. O maior entre vós é o servo de todos. Irmão, estuda a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Ela está aqui, nós temos acesso. Todos os dias a gente pode buscar. Não se limita em nome de Jesus a uma pregação de quarta e uma pregação de domingo. Tu podes estar sendo enganado. Tu podes estar perdendo tempo de fazer coisas grandes para o Senhor porque alguém está te dizendo algo que parece ser o que Deus mandou. Mas se não for o ensinamento de Cristo, são palavras que não produzem vida espiritual. Me lembro agora de que Jesus, ele é batizado por João. O Espírito de Deus desce sobre Jesus em forma de pomba e imediatamente, após receber o Espírito, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. E no final dos 40 dias, o diabo, o Satanás, vendo que Jesus tinha fome, ele tenta Jesus. O que eu aprendo aqui? A única figura que te oferece riqueza, glória de homens e visibilidades da terra em troca de adoração é o diabo. Porque ele leva Jesus até um alto monte e diz: tudo isso foi me dado por direito. Se prostrado tu me adorares, eu te darei toda a riqueza da terra, toda a glória e honra de homens. E Jesus diz: mas está escrito, adorarás somente o Senhor vosso Deus. Jesus, ele não veio nos prometer nada disso, ele veio nos prometer uma vida eterna. E o caminho para a vida eterna, ele é um caminho estreito, é uma porta estreita, e são poucos os que encontram. Mas ele diz que largo é o caminho e larga é a porta que leva à perdição, e muitos escolhem passar por elas. Que tipo de mensagem tu tem ouvido? Essa pergunta eu quero deixar para vocês. E aqui eu também quero finalizar a minha live. Peço a Deus que seja a primeira de algumas, de muitas. E na minha oração aqui eu disse: Deus, eu não estou buscando visibilidade, não estou buscando honra de homens. Eu sei que vai me dar problemas, com muitas pessoas aquilo que eu falei. Eu tenho muito a perder com as coisas que eu disse. Mas eu quero fazer minhas palavras de Paulo, que são as palavras de Deus. Vejam que eu não estou buscando agradar aos homens.
Eu não prego um evangelho para agradar as pessoas. Porque se eu quisesse agradar as pessoas, eu não podia ser servo de Cristo. Eu procuro agradar a Deus, ministrando a palavra de Deus como ela é. E eu procuro fazer pelas pessoas o que a gente tem feito nesses anos de caminhada com o Senhor. Amando os mais necessitados, acolhendo eles, trazendo para a nossa casa, tentando mostrar para eles o amor de Cristo, o amor que nos alcançou. Podia estar aí como qualquer um, irmão, né? Trabalhando e lutando para ter as coisas do mundo. Algumas pessoas podem dizer, mas o Senhor está aí, né? E é fácil, né? Vai pregar, né? As pessoas vão dar oferta. Nunca deixei de trabalhar. Faz uns 10 dias, nem fazem isso. A gente foi em Indaial, né? O irmão nos convidou, fomos carregar 30 toneladas de malha. Eu e mais 2 meninos. E no dia seguinte a Casa Peniel se disponibilizou a ir descarregar essas 30 toneladas de malha. E o irmão nos ofertou, e glória a Deus pela vida dele. E sempre que as pessoas têm nos chamado, a gente tem atendido. Já ajudamos a reformar casas de oração, a gente limpa os pátios dos nossos vizinhos gratuitamente. Vamos fazer serviço de pintura, vamos fazer comida para eventos como eventos do Grupia, eventos da igreja. A gente está aqui servindo e fora isso, irmãos, eu tenho um trabalho. Eu faço administração de imóveis, né? Eu vou fazer alguns serviços de pintura. Eu sou um construtor de tendas. Mas a minha prioridade é o reino. Quando eu vou construir tendas, como Paulo construía tendas, isso não é a minha prioridade, isso é secundário. Porque o que eu faço é para manter o serviço a qual Deus me chamou, que é o de pastorear. Então, esse é o pensamento que eu queria deixar para vocês da doutrina de Cristo. Olhe para Cristo. Verdadeiramente, olhe para Cristo e olhe para as pessoas que vocês chamam de pastores denominacionais. E se perguntem, o pastor que eu escuto me traria para sua casa? O pastor que eu escuto venderia o seu carro para colocar comida na minha mesa? O pastor que eu escuto deixaria de viajar e descansar para me ajudar numa construção, numa obra? As pessoas perderam a Deus de vista, irmão. Que Deus tenha misericórdia dessa geração. E eu quero te estimular, e eu quero te impulsionar a fazer a diferença. Aonde tu estiver, irmão, faça a diferença, né? Eu acho que tu podes repartir. Quero deixar um pensamento aqui, né? Muito tempo eu não pensava disso, né? Não falava a respeito disso. Qual é a verdadeira prosperidade, Cris? A verdadeira prosperidade, ela está relacionada não à quantidade que tu dá. Porque muitas pessoas estão dando do que lhes sobra. Jesus está no templo e as pessoas estão ofertando. E muitas pessoas chegam e dão 100 mil, 500, 1000, cheque em branco. E veio uma pessoa muito pobre, uma viúva, e ela bota algumas moedas. Jesus olha para os discípulos e diz, verdadeiramente eu vos digo que ela deu mais do que todos. Os discípulos escandalizados, Senhor, mas aquele deu 100 mil. Aí Jesus diz, eles estão dando do que lhes sobra. Ela deu tudo aquilo que possuía. A verdadeira prosperidade está em uma pessoa que não tem repartir o pouco que tem para que outra pessoa possa se alimentar. É um mendigo que ganha um pão e ele parte do seu pão e divide com outros para que todos possam comer. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração e levante pessoas que realmente entenderam a mensagem de Cristo.
Quero que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, e que essa palavra, ela borbulhe no teu coração e ela te mova a ler as Escrituras e a buscar em Deus o que realmente vem de Cristo e o que não vem de Cristo. Deus te abençoe, irmão. Um forte abraço. Quando quiser, estamos aqui na rua Jacobauer, número 666, na cidade de Brusque, Santa Catarina. Quando tu quiser conversar, quando tu quiser tomar um café, quando quiser vir aí fazer uma bagunça, nós estamos aqui, de portas abertas para te receber, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Eu não sei terminar. Nunca fiz isso, gente. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Não faço ideia. O que é aqui? Convidar alguém? Meu Deus, gente, eu não sei terminar isso. Como é que se termina isso, gente? Em nome de Jesus, alguém me ajuda. Salva a live. Ô, Ulisses, aonde? Salva a live. Não tem um botão para sair. Só tem o xizinho lá em cima. Tem uma câmera aqui. Meu Deus do céu, eu não sei onde é que é. Eu já apertei um monte de coisa aqui. Salva a live. Ai, Jesus. Como é que eu faço isso? Não sei. Quero terminar, gente, não sei como faz. Ai, meu Deus do céu, alguém me ajuda. Amém, vou botar aqui. Encerrar.